Bem-vindos, investidores e investidoras, a mais uma live do quadro Análise de FIIs. Dessa vez vamos falar de FIIs. As últimas 3 vezes, acredito que foram sobre ações. Dessa vez, o pessoal do FIIs me convenceu aí a dar uma... Naturalmente, né, as pessoas que me seguem mais procuram ações, mas não podemos esquecer dos FIIs jamais, essa classe de ativos aí, tão importante para quem quer viver de dividendos, que acredito que seja o objetivo de muitas pessoas que acompanham por aqui, tá certo? E dessa vez vamos analisar juntos aí na prática e ao vivo os fundos imobiliários MXRF11 e HGLG11, dois FIIs que estão entre os mais negociados aí na Bolsa de Valores aqui do Brasil. O pessoal tá chegando aí, boa noite Richard, pessoal que tá chegando já manda um salve aí, já manda aí de onde que vocês estão falando, deixa eu conhecer melhor aí essa galera que tá chegando, manda aí a cidade de onde tá falando aí no chat, digita aí, enquanto eu vou falando aqui sobre os fundos imobiliários, introduzindo, né, assim como a gente faz nas outras lives. Tem pessoas que chegam, que são novas aqui no perfil, então as pessoas não sabem direito a base da base, né, o mais simples. Então a gente vai sempre com foco aí no investidor iniciante, para ensinar justamente como, né, onde deve estar o nosso foco para investir com segurança em renda variável, FIIs, sempre que renda variável são FIIs e ações. Beleza? Richard é de Alagoas, coisa linda. É isso que a internet proporciona, ó. Aprender o cara de Alagoas, aprender com o cara em uma live de uma rede social que tem uma conexão... Chega a ser até engraçado, né? Tem a conexão melhor do que muita ligação telefônica aí. Falar que apareceu aqui que tá com delay aí. Não sei se o pessoal tá ouvindo. Mas enfim, a tecnologia é maravilhosa. Vamos se conectando aí, pessoal também de Natal, Rio Grande do Norte. Coisa linda. Vamos aprender então como investir, como analisar os fundamentos, quais são os principais fundamentos para investir em fundos imobiliários, para escolher os melhores fundos imobiliários para montar a tua carteira, né? Nessa classe de ativos aqui que ajuda bastante a compor a carteira com imóveis, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários, logicamente a gente está se expondo ao setor imobiliário. Quando a gente fala hoje, por exemplo, a gente vai ter um FII de tijolo, que é o HGLG11, e um FII de papel. Então já o primeiro aprendizado aí, quem está levando a sério, quem leva as lives a sério por aqui, está com papel e caneta na mão, já anota aí essa diferenciação, que é que os FIIs de papel, eles não investem em imóveis propriamente ditos. A própria nomenclatura é bem autoexplicativa, né? Então, FIIs de tijolo significa que existem imóveis de verdade, de tijolo, na outra ponta, né? Que ao investir naquele FII de tijolo, tu tá investindo né, indiretamente em imóveis. Tu tá alocando o teu dinheiro num fundo, pagando uma equipe de gestão, que vai escolher imóveis, ali vai depender do setor, né? No caso hoje o HGLG11 é um FII de tijolo de logística, então ele investe majoritariamente em galpões logísticos, enquanto o MXRF11 é um FII de papel, ou seja, ele não tem imóveis na outra ponta, mas sim papéis. E o que são papéis, né? Papéis pode ser tanto outros FIIs, tá? Existem FIIs de FIIs que também são classificados como FIIs de papel, que basicamente o que eles fazem é, tu investe em um fundo apenas e esse fundo, esse gestor diversifica entre diversos outros fundos para justamente te dar diversificação. O foco dos FIIs de papel, de FIIs, é justamente a diversificação. Enquanto os FIIs de papel de CRI, né, CRI é uma sigla para Certificado de Recebível Imobiliário, eles são como se fossem fundos cheios de títulos de dívida. A gente vai entrar ali, como de costume, dentro dos resultados, né? Essa live aqui, raiz, a gente vai analisar as coisas, tem aprendizado profundo aqui, então eu vou mostrar para vocês ali e vocês vão visualizar com mais facilidade essa diferença entre os FIIs de tijolo e os FIIs de papel. Karina, sou sua aluna de Mogi das Cruzes, coisa linda, Karina. Já estou olhando inclusive aqui pro resultado, mas a gente vai ver depois, do HGLG11. Então, aproveitando que está aqui na tela, ó, esses são alguns dos imóveis
do HGLG11, que são imóveis, como eu falei, do setor de logística, dentro do setor imobiliário. Tem vários nichos dentro dos FIIs de tijolo. Um deles é o de logística, tem de shoppings, tem educacional, tem de hospital, tem bancário, tá? Esse aqui especificamente é de logística, tá certo? O celular tá um pouco torto aqui. Deu. Beleza. Então, beleza. Vamos, como eu falei, vamos fazer a recapitulação básica aqui para quem tá chegando, quem chegou novo aí no perfil durante essa semana, essas últimas semanas, que ainda não viu uma live de FIIs por aqui. Primeiro, o que são FIIs? O que são FIIs? Fundos imobiliários são, nada mais são, o nome também é bem autoexplicativo, são fundos, né, que são, no caso de fundos imobiliários negociados em bolsa, que é o que a gente fala por aqui, porque também existem fundos imobiliários que não são negociados em bolsa, mas não cabe a gente falar aqui, e também não recomendo que se invista em fundos que não são negociados em bolsa, porque eles não têm liquidez. Ou seja, se tu quiser vender a tua participação em um FII que não é negociado em bolsa, tu vai ter que vender para o próprio banco ou para a corretora, e aí naturalmente eles vão te cobrar um spread para vender, para te dar liquidez e comprar esse fundo imobiliário de ti, tá certo? E naturalmente tu tá pagando para eles encontrarem um comprador para ti, para eles te darem essa liquidez, é natural, certo? O erro não é da corretora por tu ter comprado o FII, né? Mas sim teu por não ter investido em conhecimento e não saber onde que tu estava se metendo quando tu comprou um fundo que não é negociado em bolsa, tá certo? Então, a não ser que tu tenha um grande conhecimento ali sobre um fundo que não é negociado em bolsa, porque naturalmente os bancos e corretoras eles oferecem muitos desses FIIs, justamente com a promessa de que um dia eles vão ser negociados em bolsa e por causa disso eles têm uma grande perspectiva de crescimento. Porém, como eu falei, isso é promessa, né? Nunca se esqueça que o principal papel do gerente ou do assessor, e nada contra isso, é natural, é a lei do mercado, mas eles estão principalmente buscando bater as metas deles. Então, principalmente gestoras aí que têm corretoras e que têm bancos, como por exemplo a Kinea, do Itaú, a XP, né, que é uma gestora, tem vários fundos da XP aí sendo negociados, o próprio Credit Suisse, que é o administrador e gestor do HGLG11, tá? Eles têm outros fundos aí. Todos esses bancos e corretoras têm fundos que não são negociados em bolsa e são fundos imobiliários também, certo? E esses fundos imobiliários pegam o teu dinheiro e de várias outras pessoas, no caso do HGLG11, 400 e poucas mil pessoas diferentes como cotistas. No caso do MXRF11, acho que é o primeiro FII que eu vi que passou de 1 milhão de cotistas, tá? Uma coisa que eu até separei para mostrar aqui na live, que mesmo nesse período de economia, né, inflação alta, o pessoal não está muito confiante na economia, mas mesmo assim o número de cotistas segue crescendo. Para quem não sabe, o Brasil, apesar de ter um mercado bem regulado, tá? Bem regulado no sentido de que as instituições que cuidam, CVM, o Ministério da Economia, tá? As obrigações, os nossos próprios bancos são famosos internacionalmente por serem bem safos, né? Terem uma margem de segurança boa. E então o nosso mercado, apesar dele ser seguro, dele estar pronto para receber muitos investidores, ainda existe no Brasil, isso é por falta de educação financeira, claro. Muita gente que é receosa em investir em renda variável, mas mesmo assim o crescimento está sendo bem, pelo menos para os FIIs que eu analisei aqui, pelo que eu tenho visto, o crescimento médio de investidores na nossa bolsa está sendo bom, tá? No caso do HGLG11, ali em 12 meses, cresceu 33%, 34% quase o número de cotistas, sendo que a grande febre dos fundos imobiliários foi lá em 2019, né? Na última descendente aí das taxas de juros, que aí o crescimento foi monstruoso, né? Foi mais de 100% durante aquele período. O pessoal ficou em casa na crise, né? Na crise da palavra que eu não sei se eu posso falar aqui na live, e investiu muito em conhecimento. O pessoal buscou muito saber o que fazer com o dinheiro durante aquele período, né? Ficou bem claro isso. E o número de investidores na bolsa, tanto em ações quanto em FIIs, cresceu bastante, certo?
E para a próxima pergunta sobre, né, quem deve investir em fundos imobiliários, o pessoal está pedindo para participar da live aqui, só que a gente não faz isso aqui, tá? A gente tinha uma live antigamente, aqui um quadro de perguntas, que aí sim a gente chamava as pessoas para perguntar, mas como essa live é publicada em outros canais aí, a gente não acabaria quebrando o objetivo da live, que é introduzir, lógico, o tema, mas depois partir para análise. Beleza? Mas quem tiver interesse pode mandar a pergunta ali. Ali embaixo tem uma caixinha de perguntas ali no ponto de interrogação, aqui embaixo da live. Quem tiver alguma pergunta, manda ali, que daí sim eu leio aqui em voz alta. Tem que ser sobre investimentos, né? Sobre FIIs de preferência. E aí durante a live, ou no final da live ou durante a live, eu vou respondendo e tirando a dúvida de vocês. Beleza? Vamos focar aqui. Vamos fazer essa aqui uma sala de aula, enquanto muita gente perde tempo na rede social vendo baboseira, vendo a vida dos outros. Vamos levar a sério aqui, tratar como uma sala de aula e gastar esse nosso tempo aprendendo como investir com segurança. Ok? Então, antes de falar sobre os FIIs em si, quero destacar aqui também que quem deve investir em FIIs primeiro, é aquele investidor que sabe com independência analisar minimamente o que são fundos imobiliários, né, os principais fundamentos, que é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Tá? Então, quem nunca viu nenhuma aula sobre fundamentos para investir em FIIs e tal, não deve investir em FIIs, certo? E não se deve investir em FIIs também aquele dinheiro que tu pretende usar no curto prazo. O investimento em renda variável, seja em FIIs ou seja em ações, é um investimento focado no longo prazo. É o dinheiro que tu não vai precisar, eu diria, para mais de 10 anos, certo? FIIs aqui principalmente é o tipo de investimento ideal para quem já está na fase de usufruto, para quem já está na aposentadoria ou perto da aposentadoria por causa da recorrência mensal dos dividendos. Os FIIs pagam dividendos mensais em torno aí que vão de 0,5% até 1% ao mês. Então é uma taxa bem boa, uma taxa oriunda do setor que é o setor mais perene de todos os investimentos, né, o setor imobiliário. E por isso que ele é o tipo de investimento ideal para quem já está na liberdade financeira ou na aposentadoria, depende como cada um quer chamar aí, beleza? E para começar a investir em FIIs, não precisa de muito dinheiro. Por exemplo, uma cota do HGLG11 é R$170, enquanto que uma cota do MXRF11 é R$10. Então sabe aquele dinheiro que tu ia pegar e tu ia comprar um hambúrguer durante essa semana? Tu pode simplesmente, se tu não investe em renda variável, tu pode se colocar numa aventura de aprendizado que vai te dar um retorno melhor, tanto intelectual quanto de dar para a tua saúde. Tá? Então quem quiser aprender, saber como mandar uma ordem de compra, quem quiser se arriscar para começar a aprender, lembrando, né, tratar esse dinheiro aqui inicialmente investido como um custo de aprendizado. Tá? Por isso que tu vai investir pouco no início. O legal da Bolsa de Valores é justamente esse. A gente pode começar com pouco, mesmo com ações, é possível começar com menos de R$100 também, e aprender com esse pouco dinheiro. Tá? Mas é importante botar o dinheiro porque eu acredito que se a pessoa não bota o dinheiro ali de verdade, se fica nesses sitezinhos aí de só vendo, né, só simulando, a pessoa não aprende muito não, tá? Então pega R$10 ali, bota para jogo, compra tanto uma cota de fundo, separa R$100, eu aconselharia isso para qualquer investidor iniciante aí, separa R$100 e vai para o jogo, compra uma cota de uma ação, compra uma cota de um fundo imobiliário que tu gosta. Então veio uma ligação aqui, mas acho que já voltou, beleza. Mas enfim, separa R$100 aí que tu investiria que tu gastaria para comprar uma pizza ou para comprar cerveja e separa um dia para começar a aprender a investir, monta uma carteira com um FII, uma ação e um título de renda fixa, que o aprendizado vai ser muito bom, tá? É assim que se vence o medo de investir. Eu recebo muitas dúvidas ali quando eu abro caixinha, né? Eu nem respondo a mesma pergunta 1000 vezes para não ficar chato, mas muita gente fala do medo que sente na hora de investir. E como que tu vai vencer esse medo? Primeiro é que se tu tem medo é porque naturalmente teu perfil já é do teu perfil. E como é que tu vai vencer esse medo?
Né? Significa que se tu tem medo, tu não deve investir em renda variável? Não, não significa. Provavelmente significa que tu não tem o conhecimento necessário, que tu ainda não está familiarizado com os sistemas, que tu ainda não viu na prática como aquele negócio ali funciona, tá? Mas tu já está acompanhando aqui o Instagram há um tempo, se tu está acompanhando o podcast, ou se tu está acompanhando o canal, tu já sabe, já tem uma base muito boa, tá? Que vocês sabem que eu aqui ensino com independência, eu não estou tentando vender nada aqui, eu nem invisto nesses 2 FIIs aqui que eu estou apresentando, não tenho vínculo nenhum que afete a minha independência aqui na hora de falar para vocês. Mas fica a minha recomendação aqui, tá? Compra lá um título de renda fixa do Tesouro, compra uma cota de fundo imobiliário, compra uma cota de uma ação e vê lá o que tu identifica mais. Se depois, com o tempo, tu achar que mesmo com conhecimento que tu adquiriu, que mesmo investindo em conhecimento não é para ti investir em fundo imobiliário, tudo bem. Mas tu vai ter tentado, tu vai ter se colocado lá no campo de batalha, tá? A vida acontece no campo de batalha. Quem fica na plateia aí só vendo, ouvindo, vai ficar só vendo e ouvindo para sempre. E não vai começar a construir a aposentadoria que lá na frente a gente vai sentir muita falta, né? O Brasil, infelizmente, não tem essa educação financeira e muita gente chega lá na frente para justamente falar o quanto se arrependeu de não ter pensado na própria aposentadoria com mais antecedência, tá? Então fica aqui o meu estímulo. E sem mais delongas, então, vamos falar aqui sobre o MXRF11. Quem está na live aí participando, diz para mim se já investe em FIIs, se tem MXRF11. Coloca eu aí no chat quem já tem MXRF11. A live às vezes fica com um pouco de delay. O pessoal tá dando like aí, obrigado. Quem tá gostando, manda o likezinho aí. Agora começou a chegar as respostas aqui. André, Cauê, Daniel Bira, parceiro das antigas aqui de Floripa. Um abraço, cara. Coisa linda. O primeiro que a gente vai ver aqui é o MXRF11, como eu falei. Ele é um tipo de FII de papel. Deixa eu já botar aqui na tela o resultado dele, que eu vou mostrar para vocês o que tem na carteira, né? Por que ele é classificado como um FII de papel. Ele é gerido pela XP e administrado pelo BTG, tem um valor de mercado de 3,4 bilhões. Uma característica do mercado de fundos imobiliários é que não existe fundo imobiliário. Deixa eu ver, até conferir aqui no site para ver se eu não vou falar besteira, mas eu tenho quase certeza que não tem nenhum fundo imobiliário com valor maior do que 10 bi. É isso aí. Ó, o maior fundo imobiliário que existe na nossa bolsa é o Canip, que é um fundo imobiliário de papel da Kinea. A Kinea que é a gestora do Itaú, tá? Para quem não sabe, a Kinea é do Itaú. E o valor de mercado dela é 8 bi. Então só por aí a gente já vê que os fundos imobiliários eles têm um valor de mercado bem menor na média do que as ações, né? Se a gente pegar, por exemplo, Banco do Brasil, Vale, Petro e as empresas mais famosas aí, comparar com os FIIs mais famosos, a diferença é gigante, tá? Petrobras aí, Vale, centenas de bilhões de reais de valor de mercado, certo? E aí, logicamente, né, são setores diferentes, nem se espera que um FII tenha 200 bi para administrar, é até melhor que seja assim, que seja mais pulverizado, tá? São mercados locais, né? Enquanto que a Petro, Vale mexem com são outros tipos de negócio. A característica dos fundos imobiliários é que eles não têm, hoje pelo menos no Brasil, valor de mercado superior a 10 bilhões. Por isso que a gente tem que investir, por mais que cada fundo imobiliário tenha vários títulos de dívida, tenha vários imóveis lá dentro, a gente tem que diversificar entre diferentes tipos de fundos imobiliários, tá certo? Então nunca comprar um só. Eu estava falando aqui para começar, comprar uma cota de cada, mas ali o objetivo é o aprendizado. Com o passar do tempo, a gente tem que diversificar entre mais fundos imobiliários, entre mais ações, tá certo? Não tenha, por exemplo, não dá para ter uma carteira de fundo imobiliário que tenha só um setor dentro, né? Quando tem tantas alternativas de investimento aí, né? Bota um fundo de shopping que tu gosta lá dentro, um fundo de logística, um fundo de papel, se tu gosta também. Eu não gosto muito. Daniel PHB, boa noite, guru. Não sou guru de ninguém, não. Só tento ensinar aqui, um professor, digamos assim.
Tinha como você falar um pouco sobre o FII RBED11? Quem sabe na próxima, meu caro. Hoje já tem os FIIs escolhidos aqui. E a gente está falando agora do MXRF11, que tem 1.069.000 cotistas. Beleza? A taxa de administração do MXRF11, antes que eu me esqueça, deixei até anotado aqui, é 0,9% ao ano e não tem taxa de performance. Isso aí, quem está anotando aí, levando a sério, já anota. 2 indicadores que tem que ser analisados quando a gente investe em fundos imobiliários são as taxas de administração e a taxa de performance, que não existe no mercado de ações, onde a gente é sócio, tá? Onde a gente está envolvido diretamente com a empresa, enquanto que nos fundos imobiliários, justamente por ter essa característica de ter um intermediário ali no meio, de ter um gestor ali no meio, tu paga essa taxa que, lógico, diminui a tua rentabilidade. Porém, a gente está pagando um gestor para fazer um trabalho e que, se ele faz aquele trabalho da forma correta, essa taxa aqui mais do que se paga. E uma coisa interessante do MXRF11 aqui, tanto do MXRF11 e do HGLG11 que a gente vai ver em seguida, é que eles não cobram taxa de performance, tá? Que é uma prática comum aí do mercado de FIIs e que come muito a rentabilidade dos fundos imobiliários quando essa taxa de performance é grande, primeiro de tudo, né? Normalmente a taxa de performance fica ali em 20% sobre o que excede o benchmark, mas não só isso. Existem muitos FIIs, muitas gestoras safadinhas que colocam a taxa de performance sobre um indicador que não é o indicador ideal para fazer a comparação daquele FII. Por exemplo, tem um FII aqui, o MXRF11, vamos usar como exemplo. Se ele cobrasse taxa de performance, essa taxa de performance deveria ter como benchmark, que é o que se chama a base de comparação, o IPCA mais 6. Na minha opinião, lógico, né? Por quê? Porque é um fundo de investimento imobiliário que investe em títulos de dívida. E esses títulos de dívida estão aqui na página 5, deixa eu ver aqui, ó. Eles estão principalmente indexados ao IPCA. Vocês conseguem ver aqui, ó? Essa parte aqui. Ó, taxa média por indexador, % do book. % do book significa quanto do patrimônio do fundo está investido nesses títulos aqui indexados ao IPCA. 60%. Quanto do patrimônio está investido em títulos indexados ao CDI? 25%. Então, por isso que o benchmark deve ser baseado na principal característica do fundo, que no caso aqui é o IPCA. Tá certo? Se fosse o CDI, deveria ser baseado no CDI, né? Aí cobrar performance em cima do CDI. Por exemplo, vamos supor aqui, vamos pegar o IPCA mais 6. Vamos supor que o IPCA tenha sido 10%. Então o IPCA foi 10%. E o benchmark da taxa de performance, em tese, seria IPCA mais 6. Então a taxa base de rentabilidade seria 16% nesse cenário de inflação, ou IPCA, né? IPCA inflação, de 10%. E o fundo, em 12 meses, rendeu 26%. 26%. Como que seria na prática? Como que se efetivaria essa taxa de performance na prática? Essa diferença aqui, de 26% para 16%, né, que é de 10%, é onde vai incidir a taxa de performance. A taxa de performance incide apenas sobre o que o gestor te deu de resultado acima do benchmark de comparação. Então, 10% foi o resultado que ele te deu acima. Se a taxa de performance é 20%, se a taxa de performance fosse 20%, significa que desses 10% aqui, 2% ficaria para o gestor do fundo. Beleza? Por isso que é bom não ter taxa de performance. Se o MXRF11 ou se o HGLG11 derem uma performance acima do benchmark deles, eles não vão te cobrar nada por isso. Eles vão te cobrar apenas a taxa de administração. Ou seja, sobra mais dinheiro no bolso do cotista, que é o que a gente quer. A gente quer mais dinheiro no nosso bolso, a gente quer deixar o menos dinheiro possível no bolso dos intermediários, seja gestor, corretor, assessor, gerente, tá certo? Por isso que deve anotar aí, quem está vendo e levando a sério anota. 2 indicadores importantes para se analisar quando está investindo em fundos imobiliários
são taxa de administração e taxa de performance, beleza? No caso aqui, a taxa de administração do MXRF é 0,9% sobre o valor de mercado do fundo, tá? Uma taxa bem justa, não tem que achar ruim pagar essa taxa aqui de administração. Tem vários FIIs aí que cobram 1,5% de taxa de administração e ainda cobra 20% de taxa de performance, tá? Então, beleza. Vamos mostrar aqui também uma coisa clássica que tem nos resultados aqui que é interessante a gente mostrar para quem quiser aprender de verdade aí. É isso aqui, olha só a diferença. Uma diferença importante aqui dos fundos. Se eu já botar aqui até do HLG e LG11 no outro canto aqui, para vocês verem a característica contábil de onde vem as receitas de cada tipo de FII. Então esse aqui é o MXRF11, ó. Cadê? Aí. Ó, receitas. Qual é a principal receita? De 33,8 milhões, aqui, a principal receita, isso aqui é de um mês, tá? Isso aqui é referente a janeiro, aqui como tá aqui em cima. Então, de 33 milhões, 22 vem do quê? Do CRI, que eu falei. Além disso, ainda tem outras fontes de receita, né? Nenhum FII investe só naquilo que é a classificação dele. Tá? Eles sobram dinheiro ali, eles têm caixa sobrando e eles vão fazendo outros investimentos ali. Nem sempre vão ter títulos de dívida interessantes para eles comprarem. Então, quando eles não têm esse dinheiro, eles deixam em caixa ali, deixam investido às vezes até em título público, tá? Ou em outros FIIs aqui, como é o caso, ó. Beleza? Enquanto aqui, esse aqui é o do esse aqui é o resultado. Isso aqui a gente encontra onde? Esse documento aqui é uma informação privilegiada que eu tenho? Não. Só que é uma obrigação que todo ativo negociado em Bolsa de Valores tem que cumprir, que é fazer um relatório bonitinho de resultado. No caso dos FIIs, a cada mês tem esse relatório aqui. Tá? No caso de ações, como quem é raiz já acompanha aqui, a cada 3 meses tem o relatório no caso do mercado de ações. E olha só a diferença aqui. Total de receitas, 43 milhões. A gente já viu que em termos de receita, o HGLG11 ele dá mais lucro do que o MXRF11, mas lógico, né? Isso aqui é um número absoluto. Isso não quer dizer que o HGLG11 é um melhor investimento do que o MXRF11. Por quê? Porque a gente só está vendo quanto ele dá de lucro. Esse aqui dá 43,9 milhões, deu 43,9 milhões de lucro em janeiro, tá? Cadê? Total de isso, 43,9, tá aqui. Em janeiro, enquanto o MXRF11 deu 33. Só que isso aqui é só a receita, não está dizendo o preço. E para a gente dizer se isso aqui é bom ou ruim, a gente tem que comparar com o preço, que é o que a gente vai fazer em seguida. Mas voltando aqui o que eu estava dizendo, ó, o FII de tijolo, a diferença aqui. Essa é a maior receita dele. Ó. Dos 43 milhões do total de receitas, 38 vem de receita de locação. Tá? Ou seja, imóveis que têm inquilinos que pagam seus aluguéis para o FII e o FII, por sua vez, pega esse dinheiro e distribui por obrigação legal para nós cotistas, para nós não, que eu não invisto em nenhum desses dois aqui, mas que distribui isento de imposto de renda no Brasil, né? Dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, de ações também, não sabemos até quando. Tá? Muita gente está preocupada aí que pode vir a ser taxado os dividendos com essa reforma tributária, mas ó, já foi falado, eu perdi as contas desde que eu comecei a investir, tá? 13 anos atrás. Já se falava em tributar dividendos, que todos os países tributam dividendos e o Brasil não tributa. Só que sabe por que não tributa dividendos? Por que o Brasil não tributa? Porque o Brasil é o país que é amiguinho dos ricos. É bom ser rico no Brasil. Tá? É bom ser investidor no Brasil. Enquanto que lá fora tu paga 30%, se tu for investir nos Estados Unidos, por exemplo, 30% sobre os dividendos que já vem retido. Aqui no Brasil tu paga zero. A característica de cobrança de taxação do Brasil, ela é embutida no que tu compra. Então quem mais paga imposto no Brasil é o pobre. Enquanto que lá fora, normalmente, nos países mais bem-sucedidos, mais desenvolvidos,
ela está mais relacionada à renda. Por isso que eles costumam taxar os dividendos. Beleza? E aí quem é o mais interessado? Vocês acham que quem está representado lá no Congresso são os pobres ou são os ricos? Ou são quem ludibria os pobres, quem finge que é amigo dos pobres para roubar dos pobres lá em cima? Pergunta aí pro pessoal refletir um pouco. É óbvio, né, que quem está lá, os interessados, quem está lá, quem vai votar para ter ou não ter essa taxação de dividendos são os ricos. E adivinha o que os ricos fazem? Eles têm tem pessoas que têm muito dinheiro, né, vários senadores e deputados, por exemplo, que eles têm muito dinheiro e eles têm os próprios fundos imobiliários deles próprios. A partir de certo valor, se tu tem um certo valor aí, alguns milhões, já vale a pena tu ter um fundo imobiliário próprio, tá? Então eles vão ter que... Vai ser difícil. Vai ser difícil. Agora parece que estão falando com mais força, mas não pensem que é certeiro não, que vai ter taxação de dividendos. Isso já foi falado várias vezes e não aconteceu justamente pelo que eu estou falando aqui, tá? Senadores, deputados e as pessoas que financiam as campanhas desses caras, eles não têm interesse que os dividendos deles comecem a ser taxados, tá? Se começar a ser taxado, vai sobrar menos dinheiro para a campanha desse pessoal nas próximas eleições. Beleza? Então vamos continuar aqui. Deixa eu voltar para cá. Então eu mostrei para vocês ali a taxa média dos investimentos aqui do MXR11, naquela tela onde eu mostrei que 60% do patrimônio do fundo está alocado em títulos vinculados ao IPCA, tá? E a taxa média desses títulos é de 8,09. Então esses títulos na média, esses contratos de dívida que são, né, tem centenas de contratos, é mais de 100 contratos de dívida ali, é por isso inclusive que eu não sou tão fã de investir em fundo de papel, porque no fundo tu está investindo em crédito, né? Tu tá pagando tu tá deixando taxa na mão do gestor investir em crédito, tu não sabe direito o que tem ali por trás, quais são as garantias. Tá? Eu já trabalhei em gestor, eu sei como é fácil fazer operações duvidosas ali para fechar, né? Quando as pessoas fazem emissão de títulos de crédito, eles ganham em várias pontas, né? A própria gestora ganha na emissão do título, ganha na venda, na realização desse contrato, e além disso ganha na taxa de administração, no caso dos FIIs aqui, ganha na taxa de administração, que no caso do MXRF11 é 0,9% ao ano, tá? Isso aqui também é legal, ó, que o MXRF11 bota, que é a diversificação por tipo de imóvel que tem na outra ponta. Então eles emprestam dinheiro, eles fazem esses títulos de dívida, emprestam dinheiro para o setor imobiliário, e esse setor imobiliário, olha só como é que está dividido ali. 23% é residencial, 23% comercial, 39% em crédito corporativo e 15% em caixa, tá? No caso em caixa aqui, esse caixa deve estar em títulos de crédito. Ali devia ser mais bem discriminado. Beleza? Aqui a exposição aos outros fundos imobiliários, ó. Isso todos são fundos imobiliários que o MXRF11 investe. Uma coisa que é muito comum e que também se faz falcatrua aí no mercado é que são gestoras... Pô, esqueci o nome do FII, que eu até analisei um tempo atrás aí. Seria interessante lembrar agora. Mas o que os FIIs fazem? Eles ganham... A gestora onde eu trabalhava fazia essa falcatrua, inclusive. Eles fazem um investimento cruzado. Então a mesma gestora tem vários fundos imobiliários. Se tem um fundo desse que se destaca, que acha um canal de marketing com boa captação, eles começam a pegar desse fundo aqui, que eles cobram 1% de taxa, mas eles investem em outros FIIs da mesma casa e acabam recebendo 2 vezes a taxa para gerir o mesmo dinheiro. Entendeu? Quando que se fosse uma coisa mais honesta, digamos assim, né? Se eu tivesse 3 FIIs, eu ia falar para ti, ó, eu vou investir um pouco nesse e um pouco nesse aqui. Porque se eu pegar o teu dinheiro que tu investiu no fundo A, por exemplo, e lá de dentro do fundo A eu investir no fundo B, tu vai estar sendo taxado 2 vezes. Isso para dizer o mínimo, tá? Porque tem várias gestoras aí que fazem isso 3, 4 vezes uma em cima da outra ali. Então, tem que ficar ligado nisso. Beleza.
mostrei aqui que tava o que eu queria mostrar relacionado aos setores da economia. Ó. Então, ó, real estate, food retail, malls, vocês botam em inglês aqui, né? Saúde, agro, shoppings, comida e mercado imobiliário mesmo de residencial, certo? Qual é a preferência em um cenário ideal? Que a carteira seja de qualquer coisa que esteja diversificada em setores diferentes. Imagina uma carteira que tem 100% locado para o setor de automóvel. Se der uma crise específica no setor de automóvel, o teu risco está muito concentrado. A volatilidade para baixo vai ser muito alta por falta de diversificação. Então, em um cenário, né, mantidas todas as variáveis constantes, a gente tem que sempre dar mais preferência para uma carteira diversificada do que para uma carteira não diversificada, beleza? No caso aqui, a maior parte está em outros, o que é bom, que está bem diversificado aqui do MXRF11. Tá? Mas a gente não tem como saber, como eu falei, não tem como tu ter 100% de segurança de saber aquilo que tu está fazendo quando tu investe em fundo de papel, porque são centenas de títulos de dívida e tu não vai lá ver cada título de dívida. É mais difícil tu analisar um título de dívida do que tu analisar um imóvel, né? Do que tu ver o quanto de vacância tem naquele imóvel, do ver a localização daquele imóvel, tá? Eu prefiro investir, se for para investir em fundos imobiliários, eu prefiro investir em fundos imobiliários de tijolo, e se é para investir em FII de papel, eu pessoalmente prefiro investir eu próprio em títulos de renda fixa, seja tesouro direto, né? Aí tu pode escolher, pode ir para o tesouro IPCA+, o pré-fixado, ou também os CDBs, tá? Que normalmente pagam mais do que os títulos do tesouro direto, e para quem está a estratégia correta, para quem sabe diversificar, tu ainda consegue investir em CDBs protegidos pelo FGC, então mesmo se tu empresta dinheiro para um banco ali através de um CDB e aquele banco não, né, ele vai à falência, por exemplo, mesmo assim tu recebe o teu dinheiro. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com meu pai, já aconteceu com vários alunos, tá? Então eu pessoalmente prefiro investir em títulos públicos ou em CDBs garantidos pelo FGC quando eu quero quando eu quero investir em crédito, né? Que é o que fundos de papel de CRI, como é o caso do MXRF11, fazem. Beleza? Por quê? Porque quando tu contrata um título de dívida por conta própria, se eu vou lá e pego um CDB que paga IPCA mais 8, eu sei que no final daquele contrato eu vou ter IPCA mais 8. Tá? E como no caso dos fundos imobiliários aqui, o ativo final dele é título de crédito, dá na mesma, com a diferença de que, no caso dos fundos imobiliários, tu está sujeito ali às variações. Então, tu pode perder dinheiro tem mais volatilidade. Então, tu pode perder mais dinheiro com mais facilidade do que se tu investir em títulos de renda fixa. Beleza? Renda fixa curta, né? É que a renda fixa eu uso para o curto prazo. Se tu for pegar um título do Tesouro IPCA+, para 2045 ou um pré-fixado para 2035, é capaz ele ter mais volatilidade do que a renda variável. Nunca se esqueçam isso. Tá? A renda fixa só é fixa se tu carrega o teu investimento até o vencimento do contrato. Se tu compra um título para 2045, tu sabe que lá em 2045, se o Brasil não der default, se o Brasil não virar uma Venezuela e der calote na dívida, tu vai receber exatamente IPCA mais a taxa que tu contratou. Tá? Mas se tu quiser vender antes de 2045, se tu quiser vender em 2030, por exemplo, tu vai estar sujeito às taxas de juros. Se tu comprou um título de IPCA mais 6% e ali em 2030 tem títulos pagando IPCA mais 8%, teu título naturalmente, se tu quiser vender ele com antecedência, tu vai ter que aceitar um spread negativo, tu vai ter que aceitar um deságio para vender o teu título no mercado. Da mesma forma, se o teu título tem uma taxa mais vantajosa do que as taxas que estão sendo negociadas no momento presente ali em 2030, digamos, tu comprou IPCA mais 6% e chega lá, em 2030 está IPCA mais 3%, que é o que alguns anos atrás é o que a gente tinha ali sendo oferecido no Tesouro Direto, naturalmente o teu título vai estar super valorizado no mercado. Lógico, né?
Os títulos que o Tesouro está oferecendo é IPCA mais 3. Tu tem um título do mesmo Tesouro por IPCA mais 6. Tu vai receber um ágio, então no curto prazo tu vai receber uma rentabilidade maior do que aquela que tu contratou, caso tu queira vender o teu título com antecedência no mercado. Beleza? Essa explicação de renda fixa ficou bem legal, tá? Depois o pessoal aí que quiser anotar e deixar isso fixado na cabeça, muita gente não entende isso, acha que renda fixa não tem como perder dinheiro, e depois quando vai tentar vender o título ali, precisou para alguma emergência, tenta vender com antecedência e viu que a renda fixa, na verdade, pode te fazer perder dinheiro sim, caso tu não leve o título até o vencimento. Como eu falei, contratou um título para 2030 e carregou até 2030, ou independente do vencimento, carregou até o vencimento, vai receber a taxa contratada. É aí sim que a renda fixa é fixa. Beleza? Falamos sobre o MXRF11 então. O MXRF11 que nos últimos 12 meses pagou 12,1% em dividendos, tá? E está sendo vendido com um ágio sobre o valor patrimonial. Então, ou seja, o patrimônio líquido do fundo é 3,3 bi e o valor de mercado é 3,4 bi. Quando a gente fala de ações, né, que foram as últimas lives aí, o pessoal que acompanhou de perto viu, né? Eu sempre trago esses indicadores de preço aqui para a gente analisar. E uma característica que diferencia bem o mercado de ações do mercado de fundos imobiliários é justamente o preço que eles são negociados quando comparados ao valor patrimonial. Não existe milagre que um gestor pode fazer para dar um retorno absurdo sobre o patrimônio líquido de um negócio imobiliário. Tá? Não tem como um shopping não vai te dar um retorno muito maior do que tu investir, por exemplo, no VISC11, que é um fundo imobiliário de shoppings, ou no HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. O valor do aluguel por metro quadrado não tem como tu, de um lugar para o outro, ser 3 vezes mais, 2 vezes mais. Certo? Está muito relacionado ao preço que tu paga pelo imóvel, então não tem... Pode ser que, né, nunca diga nunca, pode ser que um dia um fundo imobiliário passe a valer um PVP de 2, mas é muito raro tu ver um fundo imobiliário negociando acima de 1,1 do valor patrimonial. Tá? É um setor muito sólido, né? Não tem como tu dar um retorno maior do que 20% ali na renda que tu obtém dos aluguéis. Então, normalmente aí, eu sempre boto ali, a gente não deve buscar pagar, a gente não deve aceitar pagar, a não ser que seja um fundo imobiliário excelente, que tenha grandes perspectivas para o futuro. A gente deve evitar pagar acima de 1,1 no valor patrimonial, ou seja, acima de 10% de ágio. Um preço por valor patrimonial de 1,1 nada mais é do que 10% de ágio sobre o valor do patrimônio líquido. A fórmula é simples, é o valor de mercado, P é valor de mercado, dividido pelo patrimônio líquido. Beleza? Então, o MXRF11 está sendo negociado a 1,04, ou seja, um leve ágio sobre o valor patrimonial. O HGLG11 está sendo negociado com 1,08 do valor patrimonial. Outra coisa que é importante também, que faz com que esse preço por valor patrimonial não seja muito superior a 1, é o fato dos fundos terem que distribuir todo o seu lucro, não todo, né, mas no mínimo 95% dos seus lucros em forma de dividendo. Então não tem como o fundo ficar acumulando muito patrimônio ali. Tá? Isso é mais um motivo do preço por valor patrimonial, no caso de fundos imobiliários, fica sempre ali em torno de 1, né? Hoje em dia está tudo ali bem, tá girando mais em torno de 1. Enquanto que na crise, lá quem aproveitou na crise comprou muito fundo imobiliário ali 0,5, 0,6, tinham bons FIIs sendo negociados com bastante desconto no valor patrimonial. Beleza? E o HGLG11 aí? Deixa eu beber uma água aqui. Alguém investe em HGLG11 aí? Escreve aí. José pediu para participar. José é aluno aqui. Acabei de falar pro outro aqui que não dá. Pô, José. Mas quem quer ver o José falando comigo, a gente tem um... Faz tempo que eu não compartilho, né? Para quem não sabe, quem é novo por aqui, não deve... Talvez nem tenha visto que existe um quadro também de lives aqui, que também está em outras plataformas, que é o podcast Investidor Independente, onde eu entrevisto
investidores independentes, e entrevistei esse meu aluno, que é o José, que é investidor de fundos imobiliários, e falou sobre a experiência dele. Quem tiver interesse aí depois pode pesquisar, tanto no YouTube ou no Spotify, que tá lá, beleza? Aí ele fala da experiência dele, para não só eu ficar só falando aqui, né? Tem que ver o que as outras pessoas que aprendem e executam a estratégia estão no campo de batalha ali, investindo, ganhando e perdendo dinheiro na renda variável. É legal saber da experiência, né? Quanto mais experiência, quanto mais pessoas independentes a gente escuta, melhor tende a ser a nossa base para investir com segurança aí, seja em ações ou seja em fundos imobiliários. Beleza? O HGLG11 tem como gestor e como administrador o Credit Suisse, né? CSHG, Credit Suisse Edin Grifo. Inclusive tem um fundo com esse nome, né? CSHG? Não, CSHG não. Eu só confundi porque é o nome da gestora mesmo, é o nome do... Não é o código, né? O nome do FII é CSHG, mas não o código. O código é HG mesmo. Que é HG por causa do nome Edin Grifo. Ó, José botou ali, ó, continuo com uma média de 0,74 a 0,8 de retorno nos meus FIIs. No caso aqui ele está falando da renda mensal. Tá? Então o pessoal aí que tem imóvel físico, por exemplo, quiser uma base de comparação, normalmente eu falo, né? Imóvel físico gira ali em torno de 0,3 a 0,5 líquido de imposto de renda já, né? Já considerando. Porque quando tu investe em imóvel físico, se tu ganha acima do teto constitucional, como na maioria das vezes é o caso, né, de uma pessoa que tem um imóvel físico, e tu vai comprar um imóvelzinho ali para alugar e ganhar uma renda, normalmente vai girar em torno disso aqui. Depois de tirar os teus 27,5% de imposto, só isso aqui já é absurdo, né? A pessoa que investe em FIIs não tem que pagar 27,5% de imposto de renda sobre os dividendos recebidos, no caso o aluguel. E também, ao invés de pagar uma taxa que gira em torno de 10%, eu conheço o mercado aqui de Balneário Camboriú e de Florianópolis, principalmente, gira em torno de 10% a 12% que a imobiliária cobra para gerir um aluguel, o teu imóvel para alugar, para tu não ter dor de cabeça, né? Para tu não se incomodar com o inquilino, para tu não se incomodar com marketing. Marketing, eu digo, é porque é para conseguir pessoas para alocar o teu imóvel. Então tu tem 40% de incidência de taxas aqui, considerando imposto e imobiliária, quando que nos fundos imobiliários tu paga uma taxa de administração, no caso aqui do HGLG11, de 0,6%, é isso? 0,6%, e não tem taxa performance. Mas mesmo que fosse 1% de taxa de administração e 20% de performance, mesmo assim, a vantagem de investir em fundos imobiliários aí, em termos de imposto de renda, a rentabilidade líquida, ela chega a ser até o dobro. No caso do José ali, como ele falou, ele escreveu aqui agora, ó, de tijolo somente, então 0,7 a 0,8. Quem tem imóvel físico aí, fizer a comparação, vai ver que isso aí é praticamente o dobro daquilo que tu consegue em imóveis físicos, sem contar os outros benefícios que tu tem também ao investir em FIIs de tijolo. Primeiro é receber esses relatórios aqui mastigados, né, de diversos fundos. Tu pode ter uma carteira diversificada entre 6 fundos imobiliários, por exemplo, com 10 mil reais, e ter uma carteira muito mais sólida, muito mais segura, muito mais diversificada do que um investidor que decide botar 200 mil ali, 500 mil reais em um único imóvel. Então ele está suscetível aos riscos de apenas um imóvel. Então se der um problema lá no imóvel dele, seja qual for, né, se aquela região começar a ficar com alta violência, se construírem um presídio ali perto, ou se fizerem qualquer coisa que desvalorize aquele imóvel, todo o teu patrimônio que está investido naquele imóvel vai ser dilapidado por causa daquilo ali, tá? Porque apesar da gente não ver o valor dos imóveis físicos, que pode-se dizer que isso é um ponto negativo, né? Porque acaba dificultando a gestão do patrimônio para quem não sabe investir, né? O investidor do imóvel físico, ele tem um ponto positivo para ele, que é ele não fica vendo a cota dele variar todo dia ali. Mesmo que o imóvel dele esteja caindo 10% naquele ano, ele não vai saber. Por quê? Porque as pessoas só têm a mentalidade correta para investir em imóvel físico. Para investir em imóvel
negociado em bolsa de valores, em fundos imobiliários, o fato da pessoa ver aquela cota variando todo dia dá dor de barriga, dá dor de cabeça, e muitas pessoas não investem em conhecimento, não sabem lidar com aquilo e acabam perdendo essa possibilidade de ter uma renda média aí de 0,7% a 0,8% ao mês, com uma carteira diversificada entre shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, e acaba preferindo investir e ter uma renda aí às vezes menor do que a metade, pagar 27% de imposto de renda, 10% para a imobiliária fazer a gestão do teu imóvel e estar sujeito ao risco de apenas um imóvel, ao contrário de uma carteira diversificada. Além do fato de, se tu tens um imóvel, 200 mil investidos em um imóvel, e em uma emergência tu precisa de 50 mil, tu até consegue, não vou dizer que é impossível porque existem contratos, né? Não existe uma limitação de contrato, tu pode, se quiser, fazer um contrato com outra pessoa e vender só 25%, só uma parte, uma parcela daquele teu imóvel para aquela pessoa por aquele valor. Só que na prática isso é muito difícil, e se tu for fazer isso ou buscar fazer isso, tu vai ter que aceitar um grande deságio para vender uma participação do teu imóvel. Normalmente o que acontece é a pessoa compra 100% e vende 100%, enquanto nos imóveis, nos fundos imobiliários, tu pode, em caso de uma emergência, tu tem 100 mil alocados em fundos imobiliários, tu não precisa se desfazer de uma tese de investimento por completo porque tu teve uma emergência de 10 mil. Tu pode vender apenas o equivalente em cotas àquele valor de 10 mil para suprir a tua emergência. O pessoal comentou aqui, eu estava falando e não... Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, o próprio José falou aqui, meus imóveis físicos no máximo 0,4. Então ficou ali mais ou menos 100% de renda a mais de investimento em FIIs. José, obrigado aí, cara. Obrigado pelo case prático aí. Isso aí agrega demais. O Antônio, uma coisa que não entendo, todos os FIIs famosos têm um PVP acima de 1. Então está caro? Não vou poder investir neles? E se eles valorizarem ainda que estejam caros atualmente? Então vamos lá. PVP acima de 1 significa que o FII está caro ou não? Olha, não dá para dizer que sim nem que não só com base no PVP, mas de uma forma, via de regra, um PVP acima de 1 representa um ágio sobre o valor patrimonial. O mercado imobiliário não tem muito milagre com o que tu pode fazer com o teu ativo ali, tá? Mesmo que seja um fundo de papel, não tem um milagre. Então, um PVP acima de 1 já é um pouco caro. Se o FII, por exemplo, isso aqui são pontos positivos que podem ser levados em consideração e que tu pode aceitar pagar mais caro pelo fundo, como é o caso do HGLG, tá? Qual é o ponto que eu estou falando? A taxa de administração é 0,6% ao ano e não tem taxa de performance. Enquanto que nos outros fundos tem outro fundo ali que está um PVP de 0,9, mas ele cobra 1,5% de taxa de administração e 20% de performance. No longo prazo, claro que vai depender de muitas coisas além disso, né? Mas não é só porque um fundo está a um PVP de 1 que tu não deve comprar ele, tá? Sendo bem direto na resposta. Não é porque está com PVP de 1,08 que tu não pode comprar. Se tu gostou do fundo, viu que tem bons fundamentos, que faz sentido para a tua carteira, tu pode comprar o HGLG11 para fazer parte da tua carteira. No caso, ele vai agregar com imóveis de logística, tá? Porém, eu prefiro buscar FIIs que estejam não só tenham bons fundamentos, mas que também estejam baratos nesses indicadores. Tiago Chum, boa noite. Tem algum site que mostra os ROIs? No caso dos fundos imobiliários, não é ROI. O que é isso aqui que apareceu na minha tela? O que é isso? Meu Deus do céu. Tô com um negocinho do GTA ali, do... O que eu... Aê, saiu. Pô, e tinha aparecido uma da minha corretora aqui, inclusive. Não é propaganda, tá, gente? Da corretora que eu invisto aqui, da casa da XP aqui, que é a minha corretora da Veda. Apareceu o filtro aqui do GTA e do negócio aqui.
Mas enfim, não é o único indicador a ser analisado. Porém, mantidas as variáveis constantes, o PVP acima de 1 é sim pior do que um outro FII com um PVP de 0,9, 0,8 ou quanto menor, melhor. Só que lógico, um PVP menor, normalmente o mercado ele não é tolo. Lembre sempre disso. Se algo está desvalorizado no mercado, é por algum motivo, é por algum pessimismo. E a habilidade do investidor é justamente em saber, esse pessimismo faz sentido? Tu vê o preço, né, tenta entender por que está caindo, vê o relatório, baseia a tua decisão de investimento em fatos, né, vê aqui como a gente está vendo aqui não só o preço, mas quando que são os quais são os imóveis, no caso do HGLG11, tá? Quais são os indexadores das dívidas dentro do MXRF11, quais são os ratings dessas dívidas, tem também no relatório aqui, tá? Nos relatórios de FIIs de papel, tem lá se a maioria dos títulos é classificado como A, como B, como C, para tu saber o risco que tu está correndo. A segurança vai vir de tu saber o que tu está fazendo. Mas, idealmente, também a gente tem que, como eu falei, idealmente buscar montar uma carteira diversificada de bons ativos comprados por bons preços. E vamos aqui, então, mostrar a localização agora dos imóveis do HGLG11, que é um fundo de tijolo que investe. Olha só. Isso aqui eu queria mostrar também. Olha só a composição do patrimônio líquido. Mesmo a carteira do HGLG11, ela tem CRIs aqui, ó. Ela tem CRIs. A classificação de tijolo ou de papel não é porque só tem imóvel ou porque só tem CRI, mas sim pela predominância. O HGLG11 é um fundo de tijolo porque predominantemente ele investe diretamente em imóveis. O MXRF11, se fosse mostrar aqui, se fosse esse gráfico fosse do MXRF11, o CRI estaria do tamanho dos imóveis aqui e as outras que estariam menorzinhas. Beleza? Thiago Chum, poderia falar de novo quais dados da estratégia do o Rank Graham é um ranking da minha estratégia para selecionar ações que eu apresento na Semana Viver Dividendos, né? O pessoal que é mais novo aqui nunca viu, né? A Semana Viver Dividendos. Quem um dia chegar e tiver a oportunidade de participar desse intensivo que é a Semana Viver Dividendos, intensivo gratuito, participe, porque lá eu falo dessa estratégia, aí eu falo da minha estratégia do começo ao fim ali, de como selecionar as melhores ações e os melhores FIIs para a nossa carteira, tá? Só que na estratégia de fundos imobiliários não tem o ranking do Benjamin Graham. O ranking do Benjamin Graham é para a estratégia de ações. E aí tinham perguntado do ROI. No caso dos fundos imobiliários não se avalia o ROI, não tem esse indicador, se for buscar aqui não existe. Então a gente usa o Funds from Operations, o FFO Yield. Depois quem tiver interesse, ó, vem aqui no Fundamentos, já falei para vocês aqui que o Fundamentos é bem legal, porque se tu não entende o que é, ó, não sei o que é Dividend Yield, passa o mouse aqui, ele vai te dizer qual é a fórmula, tá? O relatório, esse relatório que eu mostro para vocês, dá para baixar direto do site Fundamentos aqui. É só clicar aqui. Ó, já baixou ali, que vai mostrar o mesmo relatório aqui, no caso do Maxi Renda. Beleza? O que mais eu tinha para falar aqui? Que é para falar que o HGLG11 ele investe em 26 imóveis diferentes do setor, como eu falei, de galpões logísticos, que estão espalhados principalmente pela região sudeste do Brasil. Beleza, galera? Deu 1 hora de live aqui, passou rápido, o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Espero que vocês tenham gostado. Não vou passar de 1 hora aqui, senão fica muito pesado, minha voz já está pegando aqui também. Semana que vem tem mais. Não deixem depois de participar ali nos stories. Segunda-feira que vem vai ter outra live, tá? Deixem a opinião de vocês lá, de qual ativo vocês querem que seja analisado. E participem para aprender a investir com segurança, ok? José de novo, não ganho nada com isso, mas acompanhar o Vitor fazer seu curso vale a pena, pois você passa a fazer compras com segurança. Coisa linda, meu cara. Exatamente. O que eu sempre falo aqui é que o benefício
de investir em conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui nessa live, né, das poucas pessoas que ficam no Instagram para ver conteúdo de verdade, é que tu não só no longo prazo vai colher mais rentabilidade, lógico, quem sabe investir melhor e quem entende cada vez mais sobre imóveis, sobre empresas, vai ter mais capacidade de selecionar esses imóveis e empresas para montar uma carteira mais bem sucedida de longo prazo em termos de rentabilidade. Mas não é só sobre isso, é sobre fazer compras com segurança, é sobre trilhar essa jornada rumo à nossa aposentadoria, trilhar essa jornada de construção patrimonial, sabendo o que está fazendo, aproveitando o processo, curtindo, com segurança. José Gomes, essa live tem replay? Tem replay, tanto no YouTube quanto no Spotify, beleza? Depois não deixa de conferir lá, pega um lápis, um caderno, anota os aprendizados para fixar e vamos investir aí, vamos construir a nossa segurança, a nossa liberdade financeira. Beleza? Um abraço, beijos e até a próxima. Valeu, tchau!